Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Saúdo a todos com a paz do Senhor, amém? Aqueles que podem, se coloquem sobre os pés comigo por alguns segundos. Abra a tua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 38. Marcos, capítulo 15, versículo 38. Enquanto você procura, eu quero louvar ao Senhor pela oportunidade de estarmos na casa dele mais uma vez, mais uma noite, para oferecermos o nosso culto em adoração e louvor por tudo que ele fez e tem feito, irá fazer por nós. Estou muito feliz que hoje nós temos a visita da minha mãe, da minha irmã. Deus abençoe vocês, viu? Amo muito vocês. Quantos acharam Evangelho de Marcos, capítulo 15, verso 38? Diga amém. Está na tela também. Nos diz assim: e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Só o capítulo 38. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. Vamos lá para memorizar? Ao som do 3, 1, 2, 3. Amém. Pode se assentar. Meus queridos, amados irmãos, esta noite nós estamos diante de um texto que é muito lembrado, comentado e falado a respeito deste véu. O contexto do versículo 38 está nos trazendo à memória e ao respeito dos últimos instantes de vida de Jesus antes de ser pendurado na cruz do Calvário. Todos nós conhecemos bem a história. Jesus, ele foi pendurado depois de ter sido entregue, açoitado, depois de ter sido maltratado. Jesus, ele é levado ao Gólgota, e ali, no meio de dois ladrões, ele é colocado, e sobre a sua cabeça estava a sua sentença: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Os evangelhos, eles narram a mesma palavra, ou mesmo assunto, de formas um pouco diferenciadas. Alguns vão dizer que quando Jesus expira, quando Jesus entrega a sua alma, o céu se escurece, o sol se esconde, há trevas no dia, há terremotos. Outros vão dizer que o véu que estava lá no templo, no momento que Jesus entrega a sua alma, o seu espírito, este véu, ele se rasga. É um acontecimento que, para nós que lemos e procuramos algumas revelações dentro da Bíblia, nos aguça ou nos traz algumas curiosidades para sabermos qual o motivo exato que levou este véu rasgar no momento da morte de Jesus. Para entendermos um pouco melhor sobre algumas verdades que todos nós sabemos, mas é bom relembrar para que a nossa mente
continue memorizando a palavra do Senhor, é sempre bom lembrar que este véu, ele fazia parte do templo, na época de Jesus, no templo de Herodes. Quando nós vamos pegar o fundamento deste templo, ou dos utensílios que faziam parte, dos itens que faziam parte deste templo, nós vamos ter que voltar lá no Novo Testamento, quando Deus, ele inspira Moisés, e ele traz uma responsabilidade para Moisés, dizendo: Moisés, construa um tabernáculo, ou uma tenda para mim, para que eu possa habitar no meio do povo. Todos nós sabemos que Deus, ele traz a planta desta tenda ou deste tabernáculo para Moisés. E o que me chama a atenção é que Deus, ele sempre capacita um homem para fazer algo diferente na terra em prol daqueles que Deus ama. A Bíblia vai dizer que Noé, ele foi instruído por Deus para construir uma arca, e a arca serviu para salvar a humanidade, ou pelo menos salvar Noé e a sua família. Agora Deus está levantando Moisés, ou está capacitando Moisés para instruí-lo a construir um tabernáculo, não para salvar a humanidade, mas para poupar a humanidade dos seus pecados. A Bíblia diz que quando Deus, ele chama Moisés, no capítulo 25 do Êxodo, ele vai chamar Moisés e vai falar: Moisés, congrega o povo, peça uma grande oferta para o povo, e esta oferta servirá para construir um tabernáculo, e neste tabernáculo você fará tudo conforme eu lhe ordenar. A Bíblia Sagrada vai nos ensinar que a planta do tabernáculo, ela não foi feita na terra, ela veio do céu. Deus manda a planta do céu para Moisés construir o tabernáculo na terra. O que me chama mais atenção é que quando Moisés começa a construir este tabernáculo, ou quando Moisés é instruído a construir este tabernáculo, Moisés, ele tem a instrução de começar a construir de dentro para fora. Moisés não começa construindo a estrutura do tabernáculo. Moisés começa pelos utensílios do tabernáculo. E o primeiro utensílio que Moisés vai começar a desenhar, ou vai começar a entender o que Deus queria que ele fizesse, é a arca da aliança. É a presença aonde Deus se manifestaria no meio ou em prol do povo. O que eu entendo com isso é que Deus sempre começa a fazer as coisas de dentro para fora. Deus sempre começa a trabalhar na vida do homem de dentro para fora. Quando Deus começa a construir, ou quando Deus começa a falar com Moisés para que ele construísse o tabernáculo, ele começa falando dos utensílios, das partes principais de adoração ao culto ao Senhor. Quando eu começo a entender isso, eu começo a descobrir que é por isso que todos nós, quando somos alcançados pela graça do Senhor, não é porque Ele olha a nossa aparência, não é porque Ele olha a nossa vestimenta, não é porque Ele olha as nossas obras, não é porque Ele olha a nossa aparência física, é porque Ele começa a trabalhar no âmago do coração, e no âmago do coração Ele começa a desentulhar as coisas que não são próprias para Ele, e começa a trazer o Espírito. É por isso que nós hoje sentimos a graça, a presença, o Espírito, o poder de Jesus. Não é por mérito próprio, é porque Ele trabalhou
dentro de você. E hoje você levanta a mão como sinal de adoração e como sinal de aceitação na obra que Deus fez em prol das nossas vidas. Deus começa a trabalhar de dentro para fora. Basta olharmos o livro de Gênesis. Deus, quando constrói a terra, Moisés escrevendo diz: no princípio criou Deus o céu, primeiro, o oculto, aonde o homem não é capaz de chegar, aonde o homem não é capaz de ver, aonde o homem não é capaz de apalpar. Deus constrói o céu e depois constrói a terra. Deus constrói as coisas celestiais, Deus constrói as coisas espirituais, e quando termina de construir o que está lá em cima, a Bíblia diz: e ele construiu a terra. Ele começou a trazer à existência aquilo que não existia. Deus começa lá em cima, mas ele termina aqui embaixo. Sabe o que me chama mais atenção? É que no último dia, depois que Deus constrói todas as coisas, eu imagino os anjos olhando para Deus e dizendo: o Senhor construiu a nós que mora aqui no céu, mas lá embaixo eu só vejo gado, eu só vejo animais, eu só vejo vegetação, eu não vejo nada do céu lá na terra. Aí eu imagino Deus olhando para o Pai, olhando para o Filho, olhando para o Espírito Santo e dizendo: agora é hora de deixarmos a nossa marca lá na terra. E qual marca? A marca que vamos deixar na terra é esta: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. É por isso que quando Deus olha para a igreja, ele não vê pregador. Quando Deus olha para a igreja, ele não vê círculo de oração. Quando Deus olha para a igreja, ele não vê obreiros. Quando Deus olha para a igreja, ele vê a imagem e a semelhança do Filho. Ele vê a imagem e a semelhança do Filho. Só quem nesta noite é a imagem e a semelhança dele. Só quem nesta noite foi feita a imagem e a semelhança dele pode levantar a sua mãozinha por alguns instantes e dizer para ele: muito obrigado pelo cuidado, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pelo zelo de que o Senhor teve comigo até hoje. Deus começa trabalhando de dentro para fora. O que me chama a atenção é que quando Deus ele ordena Moisés a construir o tabernáculo, Deus passou todos os detalhes para Moisés. Moisés começa a construir o tabernáculo, e o tabernáculo tinha 3 seções. A primeira seção era chamada o pátio. O pátio era onde ficava o altar do holocausto e a bacia de bronze, aonde os sacerdotes se lavavam diariamente para prestar o serviço ao Senhor. O segundo local, ou a segunda seção que Moisés havia de construir neste tabernáculo, era o lugar chamado Santo. Era aonde encontrava-se o candelabro, encontrava-se a mesa dos pães e encontrava-se o altar do incenso. Mas havia o terceiro lugar. O terceiro lugar era o menor de todos, mas era onde era mais importante para o povo. Era o lugar santíssimo. Era onde a arca da aliança, Charles, foi depositada, aonde a presença de Deus se manifestava. A Bíblia vai dizer que nestas 3 seções haviam pelo menos 2 cortinas ou 2 véus. O primeiro véu era o véu que separava o pátio do lugar santo.
O segundo véu era este véu que lemos no versículo 38. É o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Aqui havia uma grande responsabilidade para todo sumo sacerdote. Sabe por quê? Porque Deus, quando se manifesta a Moisés, Ele fala: Moisés, tem que ter cuidado, tem que ter reverência, tem que seguir a linha para não perder a vida quando for se apresentar diante da minha presença. A Bíblia deixa clara que depois que o homem pecou, que depois que o homem foi destituído da glória, o homem não tinha mais direito de nada. O homem se tornou inimigo de Deus, o homem se tornou inimigo rival de Deus por causa do pecado. Mas a misericórdia de Deus foi tão grande que Deus falou: Moisés, o homem pecou, o homem não tem mais direito à herança, o homem não tem mais direito a ter intimidade, comunhão comigo, mas eu vou usar de misericórdia e vou levantar a tribo de Levi. A tribo de Levi vai me servir dentro do tabernáculo, a tribo dos levitas. E desta tribo Deus falou: separa Arão como sumo sacerdote e separa seus filhos como sacerdote. Os sacerdotes serão sacrifício todos os dias perante a minha presença, mas uma vez no ano Arão colocará as vestes especiais, oferecerá primeiro o novilho pelos pecados dele, porque mesmo sendo homem de Deus, o pecado estava estagnado na sua vida. Aí ele diz: primeiro Arão oferecerá o novilho em prol dos pecados dele, depois oferecerá um cordeiro em prol do pecado do povo, e tem outra: um bode vai representar o pecado do povo e será solto pelo deserto. Esta era a maneira que o homem tinha de se comunicar a Deus, uma vez por ano. Eu sei que para a gente não é muito estranho, porque às vezes nós passamos semanas, dias, sem buscar a comunhão com Ele. Eu sei que para algumas pessoas não é estranho, mas eu imagino Moisés naquela época tendo que esperar um ano inteiro para chegar o dia da propiciação, para que Arão pudesse entrar no Santo dos Santos e oferecer um sacrifício para o povo. Eu imagino a expectativa do povo de Israel, olhando um para o outro e dizendo: será que este ano vai dar certo? Será que este ano ele não vai ser consumido lá dentro? Será que este ano Deus vai receber o sacrifício e vai cobrir os nossos pecados? Esta era a responsabilidade deles. Esta era a maneira que Deus usava para se comunicar com o homem, para se comunicar com a raça humana. Mas o que me chama a atenção neste texto, sabe o que é? É que nesta cortina, ou neste véu, tem algumas coisas interessantes, tem algumas coisas que me chamam a atenção e despertam-me a curiosidade para compartilhar com a igreja. Quando Deus fala para Moisés construir o tabernáculo, quando chega neste véu, no versículo 31 do capítulo 26, Deus vai dizer: depois farás um véu de pano azul e púrpura, e carmesim, e linho fino torcido, com querubins de obra-prima o fará. Neste véu
que separa o santo dos santos, havia alguns detalhes obreiros que em todo o tabernáculo restante não tinha. E aqui eu começo a descobrir algumas coisas. E a primeira coisa que eu descubro aqui é que neste véu estão pelo menos 4 coisas que Adão perdeu no jardim do Éden. Pelo menos 4 coisas que Deus fez questão de mandar Moisés colocar neste véu. A primeira coisa é a cor azul. A cor azul para os hebreus simboliza o divino ou a presença de Yahvé. Para os hebreus, o azul é um símbolo da presença do Deus eterno no meio do povo. Aqui está a primeira coisa que Adão perdeu no jardim do Éden. Quando Adão pecou, a primeira coisa que ele perdeu foi a presença de Deus da sua vida. Porque a Bíblia diz que toda viração do dia, Deus descia no jardim e conversava com Adão, face a face, tete a tete, em comunhão, em santidade, de uma forma paterna. Deus descia toda a viração do dia e conversava com a sua criatura. Eu não sei qual era o diálogo que Deus tinha com Adão, mas eu imagino e acredito que pelo pouco que nós experimentamos hoje, Adão ficava contando as horas para ver Deus descer e dizer: Adão, meu filho, aonde tu estás? Papai chegou para conversar contigo de novo. A primeira coisa que Adão perde no jardim é a comunhão plena de Deus com ele. A segunda coisa que Adão perde no jardim é quando Deus decreta dizendo: o véu tem que ser azul e também tem que ser púrpura. Por que púrpura? Porque uma veste ou um manto de púrpura era considerado um luxo, e somente os ricos poderiam vestir este tipo de veste. A púrpura é símbolo de realeza, de riqueza material e de autoridade. A segunda coisa que Adão perde no jardim do Éden é a autoridade que ele tinha na vida dele. É a realeza que estava sobre a vida dele. Era o domínio que ele tinha sobre as coisas que Deus havia criado. Quer ver uma coisa? Capítulo 1, verso 28. Deus dizendo para Adão: e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai, e dominai. Deus disse a Adão: tudo que está na face da terra está sob a tua autoridade. Você é dominador sobre tudo, Adão. Você é dominador sobre esta terra, sobre os peixes, sobre os animais, sobre as árvores, sobre os frutos, sobre tudo você é dominador. Mas quando Adão peca, Adão
perde o domínio, a majestade e a realeza diante de Deus. Adão, de dominador, passou a ser escravo. De dominador, Adão passou a ser escravo. Por quê? Por causa do pecado. A terceira coisa que Adão perde no jardim do Éden é quando Deus diz assim: e depois fará um véu de pano azul, púrpura e carmesim. O carmesim aqui simbolizava a culpa que ele havia herdado no jardim do Éden. O carmesim aqui é o vermelho, e o vermelho simboliza a culpa pelo pecado ou do pecado. É por isso que Isaías, no capítulo 1, no versículo 18, Isaías vai dizer assim, capítulo 1, versículo 18: vinde então e erguir-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a lã, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a lã. Deus estava dizendo para Moisés, quando ele manda colocar o carmesim no véu, ele estava dizendo: Moisés, é para o sacerdote lembrar que eles perderam a pureza que eles tinham, ou que ele tinha lá no Éden. Agora vocês não são mais puros, mas agora vocês estão acometidos pelo pecado. A natureza é uma natureza pecaminosa, não tem mais ninguém santo, não tem mais ninguém puro, porque toda a raça pecou diante de mim. Eu imagino o desafio de todo dia o sacerdote ter que olhar para aquele véu e ter que lembrar do preço que eles tiveram que pagar. Mas não fica só nisso. A Bíblia vai dizer também que neste véu haveria de ter o linho fino torcido. Este linho está em foco, linho de qualidade superior. Este linho, cada fio era feito de muitos fiozinhos delicados. Acredita-se que para fazer um fio deste linho era necessário 360 fios pequenos ou mais finos do que ele. Era muito caro. Era um fio, ou era um linho, que custava um valor inestimável. Mas este fio, este linho fino, ele simboliza a santificação. Ele simboliza a santidade. É por isso que lá em Apocalipse a igreja, ela vai se vestir deste linho fino, representando a santificação diante de Jesus. Mas sabe o que me dá tristeza? É que no jardim do Éden, Adão perdeu a santificação que ele tinha. No jardim do Éden, Adão perdeu a santidade que ele tinha com Deus. E sabe de uma coisa? Para nossa curiosidade, este linho, ele vem de uma planta que ela cresce cerca de 60 a 1,20 m de altura.
E quando esta planta, ela amadurece, ela brota algumas flores azul. Sabe o que eu entendi? É que se o linho representa a santificação, e a cor azul para os hebreus representa a presença de Deus, eu entendo que sem Deus não há santificação. Que sem a presença de Deus, o homem não é capaz de ser santificado. Que o homem, pelas suas próprias forças, ele não é capaz de se redimir pelos seus pecados. O homem, pelo seu próprio esforço, ele não é capaz de alcançar a salvação. É por isso que a Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém pode ser o presidente, ninguém pode ser o papa, ninguém pode ser o maior obreiro, ninguém pode ser o mais importante, mas ninguém verá a Deus. Não tem jeito. Não tem como termos uma comunhão com Ele, se não for através dEle. É por isso que quando Deus ordena Moisés a fazer este véu aqui tinha uma importância muito grande. Porque todas as vezes que eles olhavam, eles iam lembrar que eles perderam a santidade, que eles perderam a autoridade, eles perderam a presença. Mas tem algo interessante, é que Deus fala a Moisés: coloca querubins no véu. É que para toda vez que o sacerdote olhasse para o véu, ele lembrasse de que Adão foi expulso do jardim do Éden, e Deus colocou um querubim na porta dizendo: aqui você não entra nunca mais. Toda vez que Moisés, que os sacerdotes, que Arão olhava, eles tinham a certeza de que eles estavam limitados a entrar na presença de Deus, e eles só podiam entrar se houvesse sangue de uma vítima para ele poder adentrar. Ninguém era digno da graça de Deus, ninguém era digno da glória de Deus, ninguém era digno da salvação de Deus. Por quê? Porque o pecado corrompeu a raça humana, porque o pecado destruiu a obra que Deus havia colocado nesta terra. É por isso que o homem nunca pôde, ou nunca, na época do Velho Testamento, nunca pôde experimentar a presença real de Deus. É por isso que o acesso a Deus estava limitado. O povo podia vir até o pátio, o sacerdote podia ir do pátio até o santo, mas no lugar santíssimo era só um que podia entrar. Era só um escolhido que podia adentrar. Mas o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho para resgatar a humanidade do seu pecado. Enquanto Moisés, sacerdotes, sumos sacerdotes, não podiam expiar o pecado do povo,
A Bíblia diz que Deus envia um cordeiro, e um cordeiro diferente. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que João, capítulo 1, verso 29, de repente ele olha e diz: eis o cordeiro, e não é o cordeiro do povo, não é o cordeiro do sacerdote, não é o cordeiro das tribos, eis o cordeiro de Deus. Foi Deus que enviou, não foi anjo, não foi a nação, não foi o homem, foi Deus que enviou o cordeiro para trazer solução para a humanidade. O cordeiro era de Deus. E se tinha alguém que poderia resolver o problema, era Deus. Sabe por quê? Porque quando o homem peca dentro do jardim, Deus mata um animal e veste Adão e Eva. Deus estava dizendo para eles: se prepare, porque vai chegar um tempo que eu não vou só vestir vocês da minha misericórdia, mas eu vou introduzir a minha misericórdia dentro de vocês. Vai chegar um tempo de que não vai ser necessário sangue de animais para apaziguar a minha ira da vida de vocês, mas um cordeiro vai vir para fazer de uma vez por todas o sacrifício eterno, perpétuo, perfeito, sem mancha. Hoje você tem o privilégio de adorar a Ele. Hoje você tem o privilégio de sentir a Ele. Hoje você tem o privilégio de adorar a Ele. Hoje você tem o privilégio de se alegrar com Ele. Sabe por quê? Porque o Cordeiro, Ele foi morto na cruz do Calvário. A Bíblia diz que quando Ele vem, o interessante é que algumas pessoas se confundem, porque Isaías diz que ele veio sem parecer e sem formosura, mas não diz que ele veio com defeito. Ele veio sem parecer e sem formosura, porque o povo esperava um sacerdote, um rei, um Messias, que viesse cheio de pompa, que viesse num cavalo alado, Charles, que viesse com a coroa bonita na cabeça, que viesse com cedro na mão, dizendo: eu cheguei para tirar o povo da escravidão, eu cheguei para mudar o ambiente de Israel. Não, ele veio sem parecer e sem formosura, mas nele estava a salvação para a humanidade. Nele estava a redenção que a humanidade não havia alcançado, através de Abraão, através de Isaac, através de Jacó, através de Moisés, através de Elias, através de Davi, através de Salomão, através de Elias, através de Eliseu. Ninguém havia dado jeito, mas quando ele veio para mudar de uma vez por todas. Só como curiosidade, lá no Éden, Deus disse assim para Satanás: Satanás, se prepare, porque da semente da mulher virá um que esmagará a sua cabeça. Deus é sabedor. Todos nós sabemos que a semente não vem da mulher, vem do homem. Mas ele disse: da semente da mulher virá um que esmagará a cabeça da serpente. Aí eu imagino, o diabo ficou doido.
Porque levantava Davi, o diabo derrubava. Levantava o profeta, o diabo derrubava. Levantava o homem, o diabo derrubava. Mas quando ele veio e foi para o deserto. Quando o diabo tentou derrubar, dizendo: se tu és o filho dele, transforma esta pedra em pão. Ele disse: sai de ré, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca do meu Pai. Ele não foi capaz de vencer o nosso rei. Ele não foi capaz de impedir o nosso rei subir naquela cruz e derramar o sangue pela sua vida. É por isso que eu e você não podemos desistir da salvação. É por isso que eu e você não podemos desistir desta caminhada. É por isso que devemos perseverar até o fim. Ulama yaser eminiasta kayandura bakanto nemekei andarabaka. Ulimifar que nefikiando ko habande kayase. Liminicaste menicou darabacanto como nasci. O diabo está dizendo: você não presta, você não é vencedor, você não vale nada. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer: a tua história está escrita na cruz do Calvário. O limissa, só quem sente o poder do Calvário, só quem sente o poder do Calvário, só quem sente o poder do Calvário, adore, 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 adore. Ele está aqui nesta noite. Alamacaste. O limihai, ele me canto comandar abacaste meneha, alariandoro abacandorimiha. Ele venceu para te garantir a vida eterna. Você não pode partir desta vida sem Jesus na sua vida. Mas eu estou sentindo uma graça. O Lamacé, eu estou sentindo uma graça. Eu quero compartilhar essa graça com os meus amigos aqui do altar. Pode sentir, sinta o poder de Deus. O poder do Calvário está aqui nesta noite. Macayanto calabahas. Já vamos caminhar para o final. Escuta, é por isso que quando Jesus está pendurado, ele diz: Pai, entrego o meu espírito. A morte não foi capaz de tirar a vida de Jesus. Ele disse: Pai, eu voluntariamente, por vontade própria, não é o diabo, não é o inferno, não é o sumo sacerdote, não é o sacerdote, não é o sistema. Eu, por vontade própria, entrego o meu espírito. Aí diz a Bíblia que quando ele entrega o espírito lá no Calvário, acontece algo sobrenatural dentro do templo. O quê? A Bíblia diz: e o véu se rasga em dois. Ele não rasga de baixo para cima, ele rasga de cima para baixo, para baixo, para baixo, para baixo,
para baixo. Você lembra que eu falei que Deus começa de cima para baixo? É para baixo. Ele vai começar nesta noite, na sua vida, de cima para baixo, para baixo, para baixo. Começa a receber nesta noite graça na sua vida. Ele começa nesta noite derramar graça, unção, Deus, para baixo. Ele viu o véu se rasgar em dois, de cima para baixo. Sabe o que me chama a atenção? É que Flávio Josefo vai dizer que este véu, ele tinha 18 metros de altura, 9 de comprimento e 12 centímetros de espessura. Flávio Josefo, usando a linguagem contemporânea dele da época, ele disse que se amarrasse 2 cavalos em uma ponta e outra, eles não conseguiriam rasgar o véu. Ninguém podia rasgar o véu. Ninguém podia pegar a minha vida e dizer: Robson, vai para a presença dele. Mas quando ele morreu no Calvário, ele rasgou o véu e disse: está liberado, está liberado, está liberado, está liberado, está liberado, está liberado. Pode entrar, pode entrar. Ninguém era capaz, mas ele foi lá e fez, pastor. Ninguém tinha condições, mas ele veio sem parecer, ele veio sem formosura. E Paulo vai dizer que ele despiu da glória dele, se fez como homem habitou entre nós, se fez pecador, mas ele conquistou aquilo que eu e você temos de mais importante nesta vida. Sabe o que é? A salvação. Se coloca sobre os pés. Quando Deus rasga o véu de cima para baixo, Ele está dizendo: o orgulho do homem tirou ele do jardim, mas a minha misericórdia e a obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário introduziu o jardim dentro do homem novamente. É por isso que a presença de Deus habita em você. É por isso que a graça de Jesus habita em você. É por isso que hoje nós somos uma igreja santa, lavada e remida no sangue de Jesus. Sabe por quê? Porque tem um lugar preparado para nós. E nesse lugar só entra, Charles, quem passou pelo Calvário. Você que está me escutando nesta noite,
Você não pode sair daqui sem experimentar o sangue de Jesus na sua vida. Você não pode sair daqui nesta noite se contentando com os prazeres deste mundo. Jesus tem algo melhor para você. Jesus tem algo melhor para a sua vida. Eu não sei quem falou que você não vai vencer. Eu não sei quem falou que você não vai ser vitorioso. Eu não sei quem falou que você não vai conseguir um casamento abençoado. Mas eu, como profeta de Deus, estou te dizendo: Jesus tem o melhor para a sua vida. Eu não sei cantar não, viu? Eu não sei cantar. Mas a minha esposa é testemunha de que este hino, ele tem escrito a minha história. E quantas vezes eu estou no sofá louvando, e os meus olhos enchem de lágrimas, quando o hino começa a dizer: no céu não entra pecado, amargura, tristeza e dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar o reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar. Ele vai transformar esta carcaça pecaminosa. Nós não vamos sofrer mais. Rodeado de grande esplendor. A segunda estrofe: pagar não é necessário, a casa que lá hei de ter, tem um lugar preparado para você, viu? Tem um lugar preparado para você. O sacrifício foi o pacote completo. Da qual poderei desfrutar. Louve, louve, louve! Que maravilha! Deus está aqui nesta noite. Não tem enfermidade, não tem pobreza, não tem pestilência, não tem perseguição, não tem preocupação, não tem nada que nos segurará nesta terra. Para ficar bonito, vamos a outra estrofe, vamos. No céu o luto é banido, não haverá morte, não haverá enterro, não haverá luto.
não haverá nada, só vai ter glória, só vai ter alegria. Quais astros por Deus espalhados no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade. Só quem vai, só quem vai, só quem vai, só quem vai. Adore, 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 adore.